Cleia, Renan, vou aproveitar que vocês já estão aqui. Não sei se a gente tem mais alunos para entrar agora, mas vou me apresentar um pouquinho para vocês, tá bom? Falar um pouquinho das minhas habilidades, né? Um pouquinho aí da minha vivência, da carreira, enfim. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, fiquem à vontade, Cleia, Renan, tanto no chat quanto por áudio, se quiserem desmutar, tá bom? Então, meu nome é Vitor, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou biomédico, sou especialista em harmonização facial, né, estética avançada. Então, eu fiz a graduação de biomedicina, terminei em 2020, foi quando eu tive uma imersão. Não, eu digo que eu não escolhi a área da estética, e ela me escolheu, né, então eu comecei a trabalhar em uma clínica na época, e logo após, eu já tive esse contato e comecei a me especializar cada vez mais. Então, tenho um MBA em andamento pela Fundação Getúlio Vargas em gestão de negócios. A gente tem algumas pós-graduação aí, né? Então, estética clínica avançada entra no nosso radar, ok? E docência do ensino e pesquisa aqui com vocês. Tem um artigo publicado em uma revista chamada Nova Físio, ressaltando a importância do ácido hialurônico como método preventivo do envelhecimento cutâneo. Sou docente aqui na Alfa, né, no grupo ITEC, e também no grupo da Clinic Cursos. Então, lá também atuo, também sou docente. Então, tenho uma ampla camada aí, né, um amplo espaço nos lugares de especialização em cursos de estética. Ouso dizer que hoje são os maiores, tanto a clínica quanto o grupo ITEC. Além disso, fui gestor da rede Face Doctor aí pelo período de mais ou menos um ano, quando estive à frente de toda a parte técnica deles. Então, trago para vocês um pouquinho do meu know-how, um pouquinho da minha expertise e experiência relacionada à harmonização facial e corporal. Hoje nós vamos introduzir, né, então um pouquinho mais indo para esse nicho. Eu sempre busco, né, além de tudo isso, ter uma aptidão, como se eu posso dizer, até autodidata em relação à estética clínica avançada, à harmonização facial e corporal. Por quê? Quando a gente vem para esse universo, é super importante a gente fazer os cursos de atualização, de aperfeiçoamento de técnica, fazer residência, curso livre, pós, mas nada vai substituir a nossa busca, né, própria por um letramento sobre algum procedimento específico, sobre uma técnica específica. Então, quem é meu aluno já ouviu e ouve eu falando muito sobre buscar em artigos científicos, buscar na literatura, o nosso conhecimento, né, desde que ele seja buscado de forma única e exclusiva pelo próprio aluno. Então, eu faço muito isso, frequento muitos congressos que eu acredito que tenha mais relevância para trazer novidade para vocês. Inclusive, agora tenho programado para eu ir em março no AMWC em Mônaco, que é o maior congresso de dermatologia, né, e de estética clínica avançada. Então, a gente está sempre alinhado, né, com o que tem de mais novo e com o que vai trazer aí uma estética segura, uma estética não vou dizer perfeita, mas que a gente consiga, de fato, ter ela muito afunilada com o que há de melhor no momento e, mais importante, que é com muita segurança, tá bom? Então, não adianta a gente entregar procedimentos se a gente não tem ali uma segurança muito bem definida quanto a isso, e tudo isso a gente vai encontrar na nossa aula de hoje. Então, por favor, né, mais uma vez, fiquem à vontade para esboçar qualquer dúvida, qualquer ponto de atenção que fique. Eu quero que vocês saiam daqui hoje sem nenhuma dúvida teórica. No sábado, antes de tudo, nós vamos aí voltar um pouquinho nesse conteúdo, fazer uma review rapidinho, antes de nós iniciarmos nossos atendimentos práticos em paciente modelo. Então, hoje a gente vai iniciar o nosso curso, né, de harmonização facial. Esse é um módulo que a gente chama de módulo básico, que é realmente para quem nunca teve contato, né, com a área da estética, trazendo aí para esse link de injetáveis, tá bom? Natália, boa noite, seja bem-vinda, tá bom? Você também, por favor, fique à vontade. Se tiver qualquer dúvida, pode me interromper aqui por áudio ou mandar aqui no chat que a gente vai respondendo, tá? Seja bem-vinda, por favor, fique à vontade. Vamos iniciando. Se vocês tiverem qualquer consideração ao longo dos slides, ao longo do tema que a gente esteja abordando, quiserem parar e falar um pouquinho, fiquem à vontade. Vocês vão ver que eu gosto muito de falar. Às vezes eu acho que eu falo um pouquinho rápido, se estiver rápido demais, me parem um pouquinho. Mas eu acredito muito mais na aula quando ela é um diálogo, né? Então, quando ela acontece nessa troca, do que quando ela é simplesmente um monólogo que vira
semelhante a uma palestra. Eu não gosto muito desse perfil. Então, por favor, se tiverem qualquer contribuição, desde que vocês possam, estejam em um ambiente, né, que seja confortável para vocês, podem fazer. Toda contribuição é bem-vinda e é importante sempre, tá? Então, a gente vai iniciar aí falando da harmonização facial, né? Hoje a gente vai trazer um pouquinho a esmiuçar sobre toxina botulínica e preenchedores. Opa! Então vamos lá, pessoal. Acho que todo mundo consegue ver minha tela, né? Se alguém não conseguir, por favor, notifica aqui no chat que a gente vai ver o que pode fazer para resolver. As alterações, então, né? A harmonização facial, a gente precisa sempre entender de onde ela parte, o que ela é, né? Então, a harmonização facial, basicamente, é a gente trazer a harmonia para o rosto do paciente, ok? Isso contribui vários pontos, né? Então, qualidade de pele, estruturação, ok? Ancoragem, tudo isso é importante para a gente ter um rosto harmônico. E a harmonização facial e ter um rosto harmônico difere de ter um rosto igual, ok? Então, o rosto, o lábio, o nariz, o rosto em um todo, né? Segundo todas as suas estruturas, ele não funciona como se fosse um produto de prateleira de supermercado. Então, a gente não pode, né, ter um paciente, a gente sempre tem que conscientizar o paciente, a gente também não pode ter na cabeça de que nós vamos entregar sempre um lábio igual ao outro, ou sempre uma mandíbula igual a outra, ou sempre um resultado igual ao outro. Porque o resultado, ele depende de diversos fatores. Primeiro que ele vai mudar de um indivíduo para o outro, né? E ele depende de diversos fatores, como, por exemplo, anatomia, fatores próprios e particulares de cada paciente. Então, a harmonização não visa deixar todo mundo igual dizem por aí. A harmonização, ela visa trazer mais harmonia para o perfil do paciente, ok? Respeitando as suas particularidades. Então, isso é super importante sempre. Então, as alterações que ocasionam, né, uma mudança na aparência jovial são uma das queixas principais dos pacientes que buscam profissionais a fim de procedimentos de recuperação tecidual estético-funcional. Então, o que acontece, né? O que a gente mais ouve quando a gente inicia nesse mercado, quando a gente inicia nesse ramo, e vocês vão perceber isso na nossa aula prática, é que as pacientes chegam no consultório, principalmente aquelas 40, né, 50 a mais, dizendo assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu sinto que está tudo desmoronando, meu rosto está derretendo. Então, essa é a principal fala que elas têm, né? E, de fato, isso acontece. Porque quando a gente chega numa média de 25 a 30 anos de idade, a gente para a nossa produção de colágeno e começa a viver das nossas reservas. Então, essa é uma célula que ela ocorre em degeneração. Ela não tem mais ali uma ativação por si só. Ela começa só a degenerar. Então, a gente começa a perder. Então, a partir de 25, 30 anos de idade, o que é importante? A gente buscar técnicas que vão nos ajudar a manter a sustentação, o vício e a qualidade de pele. Visto que, passando dessa idade, nós já não temos uma qualidade por si só, igual a gente tinha até essa faixa etária. Tudo bem? Então, o objetivo é da harmonização facial. São procedimentos minimamente invasivos, então são procedimentos que a gente fala na estética que não tem downtime. O que é isso? Não tem tempo de recuperação. Então, são procedimentos rápidos, né? Procedimentos, em teoria, práticos, que têm um menor tempo de procedimento, né? Um tempo de recuperação pós-procedimento bem reduzido, como eu disse, e um mínimo de complicações possíveis. Então, a gente sempre visa, né? Ter um procedimento mais seguro possível, com a menor chance de complicação possível, que ainda que ela tenha a chance de ocorrer, mas a gente sempre vai fazer o possível para que ela seja reduzida, tudo bem? Os ganhos com procedimentos, eles não são perdidos com o tempo, igual as pessoas imaginam, tá? Mas o processo de envelhecimento, ele é contínuo, né? Não tem como a gente pausar. Então, não é que o resultado é perdido, mas é que o envelhecimento continua acontecendo. Então, é por isso que o paciente precisa continuar nessa curva de ir realizando sempre os procedimentos dele conosco. Tudo bem? Então, alinhar as expectativas do paciente é sempre muito importante, né? Como eu disse para vocês, às vezes eles chegam já trazendo ali uma inspiração, né, como se fosse um produto de vitrine, um produto que a gente consegue replicar, e não é bem assim, né? Cada paciente vai ter um resultado, cada paciente tem uma anatomia, logo o resultado final difere de um paciente a outro.
Então, as modalidades, né, de procedimentos minimamente invasivos que compõem aí o nosso campo tão grande hoje de harmonização facial é a toxina botulínica, né, que é o Botox, os fios de PDO, que é polidioxanona. Hoje nós também trabalhamos muito com fios de PLA, tá? Que é o fio de ácido polilático. Não se preocupem tanto com esse nome, principalmente quem não tem ainda muita vivência com a estética. Isso vai passar aí como, né, umas interrogações, mas fiquem tranquilos, porque já já a gente aborda o que é mais importante. Isso daqui é só para fazer um overview e vocês estarem na mesma página que eu, entendendo os procedimentos que hoje compõem principalmente a harmonização. Então, os preenchimentos, né, com ácido hialurônico, que são os mais famosos, acho que é o nosso carro-chefe ainda, os bioestimuladores, né, bioregeneradores também, intradermoterapia, microagulhamento, tecnologias, né, Ultraformer, Lavian, que é super interessante. A harmonização facial, pessoal, se a gente for definir ela, né, então a gente pode dizer que é um conjunto de procedimentos estéticos que visam devolver o equilíbrio e a harmonia das proporções da face, melhorando traços pré-existentes e tratando o envelhecimento. Então, por exemplo, um paciente de 25 anos de idade, a gente vai ali, óbvio, fazer algum procedimento que previna o envelhecimento dele, né, que ajuda ele a envelhecer bem, mas basicamente a gente vai trabalhar mais estrutura, ok? Então a gente vai ver se realmente ele não tem queixinha, a gente precisa projetar, qual é o estado do rostinho dele para a gente entregar um resultado mais harmônico. Agora, se a gente pega uma paciente, por exemplo, de 45 anos, que nunca fez nenhum procedimento, às vezes ela já vai ter ali uma flacidez de pele, né, já vai ter o rosto começando a desmoronar, e aí a gente vai precisar primeiro, né, reposicionar esse tecido para depois a gente harmonizar. Tudo bem? Agora a gente vai esmiuçar um pouquinho mais por tópicos, e aí as coisas vão começar a fluir de uma forma mais simplificada e até fácil. Okay? Então, a toxina botulínica, né, ou popularmente conhecido Botox. Botox é um nome comercial, tá bom, pessoal? Assim como Gillette, assim como Leitinho, assim como qualquer, né, outro nome que a gente costume usar por a marca, né, associada ao produto. Então, a toxina botulínica é a forma correta para a gente abordar esse produto, tá? Então, a gente tem aqui, né, mostrando uma das marcas que para mim é uma das principais, uma das que eu mais gosto, que é a Dysport. E a gente vai entender um pouquinho o que é a toxina botulínica, tá bom? Para a gente começar a falar de harmonização facial, falar de botox, preenchimento ou qualquer coisa, a gente precisa entender os pilares do envelhecimento, tá? Então, o envelhecimento ele é um processo que ele é inevitável, é progressivo e está sempre relacionado às nossas alterações metabólicas, estruturais e funcionais do nosso organismo. Então, a gente tem duas formas, né, e dois pilares de envelhecimento. A gente tem o intrínseco, que ele é cronológico, então ele acontece pela idade mesmo, e com a idade a gente vai tendo esse envelhecimento cada vez mais visível, e a gente tem um envelhecimento extrínseco, que aí ele vai muito dos hábitos do paciente. Então, a gente pode dizer que o envelhecimento intrínseco, ele não é uma escolha, ele realmente acontece, né? Faz parte, né, da nossa ordem cronológica. Já o nosso envelhecimento extrínseco, ele vai muito dos hábitos que a gente adota para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, quem não utiliza protetor solar, quem não trata a pele, né, quem não hidrata, quem não tem nenhuma rotina de skincare no mínimo, obviamente essa pessoa, e ainda tem uma exposição solar, obviamente essa pessoa vai ter um envelhecimento muito mais rápido, né, acelerado frente a uma pessoa que tem esses cuidados, ok? Remodelação esquelética, né, perda de gordura, atrofia, e alterações na pele, que é a fragmentação do colágeno. Então, o que acontece? Essa imagem aqui desse slide é super legal para a gente entender um pouquinho do envelhecimento. Eu adoro olhar ela, né, observar e trazer alguns pontos para a gente entender. Então, aqui nessa imagem, nessa primeira imagem, eu vou dizer que é uma paciente entre mais ou menos 25 e 30 anos de idade, e essa segunda imagem é uma paciente já com mais ou menos 45, 50 anos de idade, tá? Então, aqui na primeira imagem, a gente consegue observar como o rostinho dela acompanha o formato de um triângulo invertido, ok? No qual ele é mais pontudinho para baixo e mais, digamos que volumizado no terço médio aí, nessa regiãozinha onde está a maçãzinha do rosto dela, essa região de bochecha, ok? E isso é perfeito. Então, é realmente assim que ocorre. Quando a gente está nessa média de 25 a 30 anos de idade, a gente ainda está no nosso auge de colágeno, ok? Não perdemos ainda no envelhecimento estruturas tão importantes. E aí, o que acontece? Quando a gente chega nessa margem entre 25 e 30 anos, nosso organismo para de produzir colágeno. A partir deste momento, a gente começa a perceber de forma mais contundente os sinais de envelhecimento. À medida que a gente perde colágeno, a gente perde também
estrutura óssea, porque a gente tem reabsorção óssea a partir dessa idade, a gente perde coxins de gordura, coxins gordurosos, e a gente tem atrofia muscular. Olha só o que faz a gente desmoronar. Então, quando o paciente diz, sinto meu rosto está derretendo, realmente ele sente e é uma verdade. Ele realmente está em derretimento facial. Por quê? Principalmente nessa região aqui, pessoal, e nessa regiãozinha de têmpora, que fazem um contorno do nosso rosto, e aqui embaixo, onde a gente chama de frame, isso daqui tudo, quando a gente começa, né, a entrar nesse processo progressivo de envelhecimento, a gente perde estruturação óssea, então o osso ele vai sendo absorvido com o passar da idade. O nosso músculo, ele começa a sofrer atrofia, então ele também tem ali uma reabsorção, e os nossos coxins gordurosos e a gordura que a gente tinha também ajudando na sustentação, ela é absorvida. E aí o que acontece? Aos poucos isso vai sendo absorvido, o nosso rosto vai derretendo. E aí o que a gente tem que fazer? Procurar sempre entender qual a raiz, né, aí desse problema e começar a reestruturar. Por isso que o ácido hialurônico, ele é tido hoje como um carro-chefe também na harmonização facial, porque é ele que nos ajuda a ter uma reestruturação facial. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente que eu não sou fã de preencher o bigode chinês. Por quê? Quando a gente começa a preencher bigode chinês, não faz muito sentido, a gente está tapando um buraco. Ok? Por que tapando um buraco, Vitor? Porque quando a gente perde essa estruturação, o rosto faz assim, ó, ele está em queda. O que a gente precisa fazer? Devolver esse rostinho para o lugar. Isso daqui. E isso a gente vai fazer com preenchimento em pontos estratégicos. Então, a gente vai preencher exatamente onde tinha osso, onde tinha gordura, onde tinha músculo, para fazer como se fosse voltar ao que era. E a gente vai estimular a colágeno para colar essa pele e fazer ela voltar para o lugar. Ok? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. A gente não quer pesar o rosto do paciente, a gente quer voltar tudo para o lugar, fazer um efeito lifting. E aí, com os nossos conjuntos de procedimentos que compõem a harmonização facial, a ROF, a gente vai chegar nesse estado. Tudo bem? Até aqui tá tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Todas do mundo todo? Tá tranquilo? Renan, Cleia, Natália, vocês podem me dar um ok aqui e me dizer se está tranquilo? Tudo tranquilo. Tranquilo? Show. Maravilha. Qualquer ponto, tá? Se vocês acharem que eu estou indo muito rápido ou que a gente está aí meio perdidinho, me digam para a gente voltar e ficar todo mundo na mesma página. Então, as nossas rugas, né, agora a gente vai falar um pouquinho de rugas, então a gente sofreu, vamos pensar que a gente passou aí, né, dessa média dos 40 anos de idade, a gente começou a perder estruturação e a gente sente a nossa pele começando a enrugar. Então, sentindo ela começando a trazer aí essa ascendência de rugas, a gente vai classificar as rugas em dois tipos, rugas dinâmicas e rugas estáticas, tá bom? Então, as rugas dinâmicas, a gente vai dizer que são aquelas que são tratadas com a toxina botulínica. Vamos lá deixar isso um pouco mais claro. Rugas dinâmicas são aquelas que elas só aparecem se eu forço o movimento. Então, por exemplo, quando a gente tem aí uma média entre 30 até 35 anos, e você levanta bem forte a sobrancelha, assim, ó, pode aparecer uma ruguinha ou outra, mas é só se eu forço bastante, né? Se eu tiver assim sem forçar, não vai ter nenhuma ruguinha, correto? Porém, essa ruguinha aqui, que ela só aparece quando eu forço hoje, com 30 anos, quando eu tiver com 50 anos, se eu não fizer nada para tratar, essa ruguinha ela não vai aparecer só quando eu forçar. Ela vai aparecer sempre. Ela vai fazer parte do meu rosto. Ela vai ser uma marca que vai fazer parte. Ela vira como se fosse uma cicatriz. Ok? Então, a ruga dinâmica é aquela que só aparece quando eu forço, quando eu desenvolvo um movimento para que ela apareça. E a ruga estática, ela está presente mesmo sem eu forçar, mesmo sem eu desenvolver um movimento que provoque o aparecimento dessa ruga. Então, a ruga dinâmica só aparece quando eu provoco, a ruga estática ela está presente mesmo sem eu fazer nada, ok? As rugas estáticas, elas vão melhorar o aspecto, né, dessa ascendência, dessa cicatriz que ela gera na nossa face, com a toxina botulínica. Mas ela não vai resolver 100% com a toxina.
E aí a gente vai entrar em conjunto com outras técnicas, sejam os fios lisos, fio filers, peelings, microagulhamento, tecnologias, né, como Ultraformer, Lavian, bioestimulador, Skin Booster, várias outras. A gente primeiro vai entender exatamente esses tipos de ruga, como a gente trata com Botox, e aí depois a gente vai acompanhando o que é melhor a gente entrar para associar e tratar melhor aquelas rugas estáticas, tudo bem? Então, rugas a gente tem as duas principais aí, estáticas e dinâmicas. Dinâmica só aparece se eu forço o movimento, e estática está presente mesmo sem eu forçar, tudo bem? Então, uma introdução à toxina botulínica. A toxina botulínica, ela é uma neurotoxina. Ela é produzida por uma bactéria anaeróbica e gram-positiva, que é a Clostridium botulinum. Então, a toxina que a gente utiliza para fins estéticos, ela é uma proteína que, na verdade, foi extraída de uma bactéria que nós temos no nosso organismo, chamada Clostridium botulinum. A proteína dessa bactéria, ela vai fazer com que a gente tenha um relaxamento muscular, uma paralisação. Então, a toxina, ela atua, né, sobre essas membranas pré-sinápticas no nosso sistema nervoso periférico, bloqueando a transmissão neuromuscular. E aí a gente tem uma liberação da acetilcolina nessas terminações nervosas, E aí, a liberação da acetilcolina nas nossas terminações nervosas é impedida, o que faz com que a gente tenha uma paralisação muscular. Ok? Então, quando a gente tem a extração da proteína dessa bactéria, a gente tem a toxina botulínica para o tipo A, que é a que a gente utiliza para fins estéticos, e ela visa promover um relaxamento e uma paralisação muscular. Quando a gente tem esse relaxamento, quando a gente tem essa paralisação, a gente não consegue desenvolver mais essas rugas, mesmo as dinâmicas de movimento que antes a gente conseguia, e é por conta disso que a gente diz que a toxina botulínica é um excelente preventivo para o envelhecimento, tá? Então é importante a gente sempre retocar essa toxina no período de 3 a 6 meses, e a gente já vai ver o porquê esse período. Mas a toxina, ela paralisa, ela segura, ela relaxa esse músculo por um período, depois ela retorna, ele vai retornando ao normal, porque ele vai ganhando força novamente, e a gente precisa repor essa toxina, reaplicar a partir aí de mais ou menos, pelo menos 3 meses. Então, essa toxina ela sempre vai atuar nessas membranas pré-sinápticas do nosso sistema nervoso periférico e vai bloquear a transmissão neuromuscular. Exatamente por isso, a gente pode dizer que pacientes que sofrem de cefaleia, de enxaqueca, de muita dor de cabeça, quando aplica a toxina botulínica, tem muito mais conforto para viver. Por quê? Exatamente porque ele bloqueia a transmissão neuromuscular. Então, com isso, ele traz um relaxamento maior e não promove tanto esses sinais de dor. Mecanismo de ação, né? Então, independente do número de aplicação realizado no mesmo tecido ao longo da vida, a atrofia causada pela toxina, ela é sempre reversível no organismo, ok? Então, a gente tem aí uma liberação normal da acetilcolina, né? E a ação da toxina botulínica aqui na segunda imagem, né? Mostrando como é essa liberação quando está com a toxina. Então, é uma liberação já muito mais reduzida, ok? Independente da idade, independente do número de aplicações, a toxina ela é sempre absorvida e aí ela sempre conclui o seu processo e a gente precisa reaplicar, ok? A toxina botulínica não cria uma memória no nosso organismo, é diferente de preenchimento e outros ativos. Então, por exemplo, se você fizer toxina hoje, daqui 10 meses, se você fizer algum exame, não vai constar nada, mesmo um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, não vai focar, não vai obter, não vai aparecer ali algum resquício do produto, porque ela é um produto 100% compatível com o nosso organismo, que nós já temos, e que ela faz essa paralisação, ela interrompe essa promoção de movimentação muscular, e quando ela conclui o seu prazo no nosso organismo, não fica uma memória diferente do preenchimento ou de outros ativos que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? E como que é feita essa excreção, né? Como que acontece? Como que ela sai do nosso organismo? Então, a gente aplicou ali a toxina e depois de mais ou menos 3 meses ela já vai estar sendo excretada. A excreção da toxina botulínica ela é realizada também por via urinária, metabolizando através de protease, né, que é uma enzima produzida pelo pâncreas. A gente acredita que a distribuição sistêmica das doses de toxina botulínica seja muito pequena. Então, é importante sempre referir que a reconstituição ela pode influenciar na difusão da toxina botulínica, sendo que o raio de difusão aumenta com a reconstituição,
ok? Então vocês vão entender, pessoal, que a toxina botulínica, ela sempre vem em pó. A gente fala que é um pó liofilizado. Sempre, independente da marca. Sempre vai vir em pó. Então ela vem no frasquinho ali gelado, refrigerado, em pó. E aí a gente vai precisar reconstituir essa toxina para que a gente consiga usar. Com que é que a gente vai reconstituir? Com solução fisiológica 0,9% estéril, tá? Soro fisiológico. Então a gente vai aplicar lentamente essa quantidade de soro fisiológico no frasco e com isso a gente vai ter ela pronta para o uso clínico. A gente sempre tem que ter cuidado nessa parte de reconstituição, e eu sempre digo que eu não gosto de falar diluição, eu sempre falo reconstituição, porque se a gente fala que dilui, pode gerar para o outro que está realizando o procedimento conosco a impressão de que a gente hiperdiluiu, e isso acaba com o resultado do procedimento, tá bom? Então a gente tem que ter muita atenção com isso, porque a toxina é um produto muito sensível e que para a gente ter sucesso a gente precisa de seguir à risca esse processo, ok? Então, primeiro origina, né, uma desnervação química reversível sobre o funcionamento da placa motora, ela promove um efeito de relaxamento muscular e depois a gente tem uma diminuição das rugas dinâmicas. Esse é o processo, esse é o fluxo que acontece com a toxina botulínica, tá? Então, primeiro a gente tem essa desnervação química, que é reversível, depois a gente tem esse relaxamento muscular e por último a gente tem uma diminuição de rugas. Indicações estéticas, então, né? A gente sempre vai entender que ele tem uma atenuação das rugas dinâmicas faciais, né? A gente consegue atuar em toda a região de fronte, glabela, periorbicular, sobrancelha e bunny lines. E aí a gente vai já desbravar um pouquinho para entender cada região, cada estruturação, tá bom? A aplicação estética, ela consiste na aplicação em músculos da mímica facial que, quando contraídos, formam indesejáveis rugas, né? Contrariando o padrão de beleza idealizado na maioria das pessoas. E a aplicação terapêutica, ela é referente a patologias. Então, esse daqui é basicamente o que eu expliquei para vocês, né? Que quando a gente não tem ainda a aplicação da toxina botulínica, a gente tem músculos em atividade. E, às vezes, essa atividade muscular, ela traz um certo incômodo, e se não tratada de forma preventiva, lá na frente ela vai virar uma cicatriz, ela vai virar uma ruga. Então a gente sempre trata com a toxina para que a gente não tenha no nosso rostinho cicatrizes, rugas, né, que são definitivas e depois mais difíceis de tratar. Então, com a toxina botulínica, a gente vai tratar músculo. A aplicação de botox, ela é sempre intramuscular. Ela nunca é subcutânea ou intradérmica, tá? Então, isso é muito importante a gente dizer. Ela não vai resolver exatamente... Oi? Desculpa, a reconstituição é com soro fisiológico. Isso. E você disse, todos são em pó, vem geladinho, eles são conservados na geladeira? Isso mesmo, Cleia. Então eles vêm primeiro em pó. Tem uma marca específica que vocês vão ver que a gente hoje, aqui no Brasil, no mundo, né, a gente tem um portfólio grande de toxinas botulínicas. Então a Dysport, a Allergan, que são as mais famosas, né? A Allergan é a que fez o Botox. Essas toxinas, elas vêm 100% refrigeradas para você. Então se você comprar, o fabricante já vai te entregar lá no Gelox, refrigerada. E aí, o que você vai fazer? Reconstituindo ou não, você tem que deixar ela refrigerada até o uso. Quando você for utilizar em algum paciente, você vai precisar reconstituir ela com a solução fisiológica. Aí ela vai ficar aquosa, porque até então ela era um pó, ok? Uhum. Quando ela vira essa solução aquosa e já está reconstituída, a gente vai iniciar a aplicação. Terminou, sobrou o produto, geladeira novamente. Aí a gente vai conservar entre 2 e 5 graus Celsius. Certo, obrigada. Imagina, tem uma marca, só para não gerar confusão, que ela chama Zelmin, ela é da Mers. Essa marca é a única que ela não vem refrigerada. Então, para a gente ter estoque, é muito bom. Eu recomendo, inclusive, ter estoque dessa marca. Legal. Porque você consegue ter o produto ali, né? E pode armazenar em um armário, etc. Você só vai precisar conservar ela em geladeira, deixar ela em geladeira, depois que você reconstituir. Da reconstituição, você pode conservar ela em qualquer ambiente. Mas essa produção, ela é mais cara, essa marca é mais cara do que as outras, essa que vem, que fica fora do... Fica no não. Na verdade, é um valor bem considerável ali. Vocês vão ver um pouquinho mais à frente que a gente tem toxinas de diferente quantidade, dependendo de marcas. E aí isso vai alterar um pouquinho o valor entre elas. Mas ela tem um valor, eu digo que até acessível. Uhum. Tá bom, obrigado. Tá bom? Imagina.
Renan, quanto tempo pode conservar depois de reconstituída? Caso um paciente não use todas as unidades e sobre algo, quanto tempo pode ficar refrigerada? Geralmente a gente indica, tá? Que ela fique em média aí de 7 até no máximo 10 dias refrigerada. Isso vai variar muito do fabricante, tá? Então tem fabricantes que vão dizer um pouquinho menos, outros um pouquinho mais. E aí aqui eu sempre trago para vocês experiência e literatura. Se a gente consultar o fabricante, se a gente consultar a literatura, eles vão falar para a gente que o máximo que a gente pode armazenar aquele produto refrigerado vai ser de 5, no máximo 7 dias. Suponhamos que você atendeu um paciente hoje e só vai atender daqui 10 dias e sobrou toxina. Você deve descartar sua toxina e comprar uma nova? Eu não recomendo. Por quê? A toxina ela não perde o seu efeito dessa forma, tá? Na verdade, já até aconteceu, então por isso que eu digo que eu trago a experiência de usar em pacientes e eu não senti diferença nenhuma no resultado. O que eu sempre oriento para os meus pacientes? Pessoal, eu faço aplicação de toxina, toxina geralmente exige retoque. E eu peço para eles retornarem na minha clínica 15 dias após a aplicação para a gente ver como ficou. Se eu sentir que ainda tem uma região que está em movimentação, eu vou aplicar um pouquinho mais de produto, vou fazer o retoque dessa toxina e aí a gente vai chegar no resultado 100%. Mas isso independente, é um praxe que eu atuo com os meus pacientes aqui na clínica, eu acho que isso gera credibilidade, faz com que o procedimento esteja 100% perfeito, né? E que o paciente esteja ali com as expectativas e com o que ele esperava bem alinhadinho, tá bom? Então, essa é o meu conselho para vocês. Pelo fabricante, pela literatura, de 5 a 7 dias, mas, por exemplo, passou um pouquinho, 10 dias, 11 dias, não vai descartar a toxina, pessoal, pode usar porque não vai ter problema nenhum, tá bom? Eles explicam, eles trazem um pouquinho mais essa fala, porque eles dizem que com o período que ele está refrigerado, ele vai perdendo força de paralisação, mas na prática não é o que eu sinto, tá bom? Então, trago para vocês essa vivência, essa experiência, e basicamente é assim que acontece, é esse padrão de tempo mesmo que vocês vão encontrar na maioria das marcas. Indicações, né? Então aqui a gente também vai conhecer outros pontos, né? Então a gente também pode diminuir rugas dinâmicas do terço médio, né? Que seria basicamente essa região de nariz, onde a gente tem essa pontinha que muita gente quando sorri ela cai. É um músculo, né? Aqui que a gente consegue travar do septo nasal e aí ele não desce mais quando o paciente sorri, quando essa toxina já tem o seu efeito ativo. Sorriso gengival, aquele paciente que quando sorri a gengiva aparece muito, então a gente consegue resolver isso fazendo uma aplicação bem aqui na aba nasal, né? A gente vai conseguir melhorar um pouquinho a direita dessa aba nasal. O sorriso triste, que é essa região, o músculo depressor do ângulo da boca. Então tem pessoas que estão com o sorriso muito caído, e aí a gente faz um pontinho de botox em cada ladinho do lábio e sustenta e reposiciona isso. No masseter, que geralmente é quando a gente vai fazer para bruxismo, para essas queixas. Trapézio e platisma, pessoal, geralmente é aquele paciente que quando repuxa faz muito aquelas bandas platismais, e isso também puxa o nosso rosto para baixo quando não aplicado o botox com o passar da idade, tá bom? Algumas técnicas como bruxismo, sorriso gengival, trapézio, platisma, isso a gente aborda já no nosso curso avançado, mas a gente traz aqui para vocês terem uma vivência também e saberem que isso existe, tá? Contraindicações absolutas, né, para o tratamento de toxina botulínica. Indivíduos que tenham hipersensibilidade à toxina e aos seus componentes, pacientes gestantes, né, ou lactantes, pacientes com quadro psicológico, né, que tem ali uma expectativa real, instabilidade. Não façam, sempre fujam, tá? Eu brinco que a gente tem um fator na harmonização que a gente tem que saber demitir paciente. Então, se você percebe que o paciente ele tá com uma ideia que não faz muito sentido, não bate muito com a realidade, ou que ele espera um resultado muito maior do que você sabe que a gente vai entregar, é melhor demitir, né, dizer para ele refletir, pensar em um novo momento, ver, né, a melhor estratégia para seguir. Senão o paciente vai te dar dor de cabeça, ele nunca vai estar satisfeito,
por mais que você aplique produto, por mais que você aplique o produto de maior qualidade, ele sempre vai estar sentindo de que ainda não foi suficiente, de que ainda não resolveu, de que ainda não chegou lá, e aí só vai gerar dor de cabeça. Aqui eu já vou até entrar com um outro ponto, como uma dica para vocês. Em todo paciente que vocês forem atender, preparem ficha de anamnese, contrato e, se possível, coloquem a etiqueta do produto que foi utilizado dentro de todos esses termos. Eu digo isso por experiência, tá? Porque se depois esse paciente quiser, né, trazer algum cunho jurídico, alguma coisa, você tem todo o respaldo legal. E aí vai ser super... espero que não precisem nunca, mas caso precisem, vocês vão ter o respaldo jurídico atuando dessa forma, tudo bem? E mais importante também, ok? Sempre façam documentação. O que é a documentação na harmonização, pessoal? É foto. Então, façam fotos de antes e depois sempre. O paciente não quer que posta. Tudo bem, você não precisa postar. Mas a foto sempre tenha. Porque ela é o que é a nossa contraprova, né? Então, quando ele fala, eu fiz, eu não fiz, aí a gente mostra aqui a foto. Olha aqui, você realmente chegou aqui nesse estado e hoje você está assim. Então, esse foi o resultado que a gente obteve com o procedimento, ok? Aqui nas contraindicações, eu vou colocar para vocês também, pessoal, paciente que vai viajar de avião. Então, eu gosto, quando o paciente faz a aplicação de toxina botulínica, se possível, que aguarde pelo menos 15 dias para viajar de avião, tá? Aí, mínimo, assim, que eu peço, pelo menos 10 dias, né? Mas o ideal é 15 dias sem avião. Por quê? Quando o paciente vai viajar de avião, a altitude pode fazer com que essa toxina ela migre. E aí a gente pode ter um resultado não tão satisfatório. Então, o ideal é o paciente aguardar. O paciente que esteja utilizando antibiótico também não deve tomar, porque a toxina é uma bactéria, tanto quanto o antibiótico, vai ter uma reação cruzada e vai perder o efeito. Não faz sentido, ok? Anti-inflamatório também não indico, e relaxante muscular também não indico no dia da aplicação. Contraindicações relativas: indivíduos que sejam portadores de doenças neuromusculares, doença autoimune ativa, né, com antibióticos, vacina da Covid, se tiver acabado de tomar, né, ali um período muito curto não é ideal, vacinas eu sempre peço 30 dias se for Covid, os de agentes que interferem na transmissão neuromuscular. Duração e efeitos, né? Então, os diferentes sorotipos podem variar em quesitos de duração de ação, refletindo as diferenças de meia-vida intracelular da cadeia leve. Em humanos, o tempo de duração da paralisia dura por volta de 3 a 4 meses. Isso não sou eu, Vitor, que estou dizendo. Isso não é o Grupo ITEC ou a Faculdade Alfa. Isso daí é a literatura, é a bula do produto e aos fabricantes, mediante a tantos testes que já foram executados. A toxina, sem dúvidas, é um dos procedimentos estéticos minimamente invasivos mais antigos que tem, tá? Então, foi aí um dos primórdios que até hoje é utilizado e eu não vejo nada que substitua por hora. Então, a aplicação, né, essa é a curva do paciente, então a aplicação, né, dia 0, ele não tem resultado ainda, e aí fora ressalvas que a gente vai conversar ainda, mas em teoria no dia da aplicação não tem resultado, né? De 2 a 5 dias ele tem o início do efeito, de 10 a 15 dias é o resultado final, por isso que é com 15 dias que a gente faz o retoque, e com 15 dias a gente retoca, ok? Quando o paciente está com 1 mês após a aplicação de toxina, ele está no auge do resultado. Agora, quando ele está em 2 meses, ele ainda está com o resultado da toxina, mas já está em uma curva decrescente, já está perdendo o resultado. Quando chega nos 3 meses, já está ali perdendo bastante resultado. Tem pacientes que relatam, eu faço, e eu sinto que no meu organismo dura 5 meses, dura até 6 meses. Beleza, isso existe mesmo, não é mentira. Cada paciente tem uma força muscular. O hábito de vida também vai influenciar muito nisso, tá? Então, a toxina ela não sai do dia para a noite. A gente não dorme um dia paralisado e acorda no outro dia cheio de rugas. Não. Mas, à medida que o tempo vai avançando, a gente vai perdendo um pouquinho dessa força, né, de paralisação e vai retornando a força muscular, ok? Então, a gente sempre tem que estar atento a isso. Paciente que já tem idade mais avançada, digamos que uns 55, 60 anos de idade, já fez várias aplicações de Botox ao longo da vida. Pode ser que chegando nessa idade, ele sinta que realmente a toxina está durando nele aí uma média de 3 meses, estourando 4 meses. E de fato acontece, porque a gente vai ganhando também um pouquinho de resistência. E o músculo, uma atrofia cada vez maior. Ok? Alguma dúvida até aqui? Vitor,
Sim. Nesse tópico aqui da hipersensibilidade, na tua prática, como é que acontece um efeito que a pessoa teve uma hipersensibilidade? E assim, qual é a porcentagem, mais ou menos, na tua prática? A pessoa não vai não, fiz um teste para butolínica. Não, ninguém faz teste. A gente vai aplicar e como é, que ela apresenta e qual assim, na prática, a porcentagem assim, que tem? Geralmente, Cleia, o que você mais vai encontrar na prática clínica, o que mais acontece, o que eu posso te dizer pela minha vivência, pela minha prática, é que o que acontece é assim, geralmente ou a toxina, são 2 pontos, tá? Uma hipersensibilidade mesmo, eu nunca vi comigo. O que principalmente pode ter aí é um cunho que aconteça. Geralmente, ou realmente ela não fez efeito porque o paciente estava com algum hábito, às vezes ele nega isso na hora da anamnese. Por exemplo, tomou uma vacina e está tomando antibiótico, tem alguma doença autoimune, está tomando alguma medicação, por exemplo, fibromialgia, pode reduzir um pouquinho os efeitos da toxina, pode ser mais difícil da gente conseguir paralisar esse paciente. Mas isso que acontece. A hipersensibilidade, ela existe, mas é um quadro, assim, uma porcentagem muito, muito baixa. Acredito que está embaixo de 1%. Por quê? Essa toxina ela é realmente produzida pelo nosso organismo. Ela não tem um agente estabilizador ou algo que seja de fora para dentro dessa proteína. Então, geralmente, é exatamente o que nós temos no nosso organismo. Por isso, não tem uma contaminação cruzada, não tem uma hipersensibilidade, uma alergia de fato. O que antes acontecia é que muitos pacientes tinham, por exemplo, alergia à albumina. E na toxina botulínica, a Dysport, por exemplo, ela tem albumina na sua formulação. Botox da Allergan também tinha, e aí não tinha a indicação de aplicar a toxina em pacientes que tivessem essa hipersensibilidade com a albumina. Mas, hoje, a Allergan já desmistificou isso, ela fala que a toxina botulínica dela, isso é respaldado pela própria Allergan, tá? Então, os próprios dermatologistas, biomédicos, farmacêuticos que atuam exatamente na AbbVie, né, que é a indústria da Allergan hoje aqui no Brasil, eles dizem que é uma porcentagem muito baixa e ela pode ser utilizada, inclusive, em pacientes com hipersensibilidade à albumina. Eu já utilizei, não tive problemas. O problema de hipersensibilidade com a toxina botulínica é muito reduzido. A gente vai ver isso um pouquinho mais em preenchimento com ácido hialurônico, tudo bem? O que é mais comum aqui, de fato, acontecer é talvez a gente não chegar na paralisação desejada, mas, de fato, a hipersensibilidade, ela é bem difícil de acontecer, tá? Duração e efeitos. Porque a minha toxina pode durar pouco. Então, a gente tem alguns fatores que influenciam e fazem com que ela dure pouco, ou realmente ali os 3 meses só, né, e não passe disso. Por exemplo, paciente que tem o hábito, né, de tabagismo, então paciente fumante, alcoolismo, prática de exercícios físicos muito intensa, o paciente que é atleta, que faz uma musculação muito pesada, ele movimenta muito esse músculo, então a chance, né, de retornar de forma mais rápida é maior, tá? Pacientes que também trabalham, atuam em fontes de calor, também vai ser mais reduzida essa estruturação, tá, da toxina, essa paralisação, por exemplo, cozinheiras, etc. A dose utilizada, então, se usa pouca quantidade, obviamente vai voltar mais rápido. Terapias associadas, né, então, estado fisiológico no momento, fatores individuais, por exemplo, capacidade de regeneração neurológica, taxa de metabolismo, algumas profissões, como eu falei, por exemplo, cozinheira, né, bariátricos, histórico de doenças inflamatórias, baixos índices de zinco plasmático. Esses são os fatores principais. Então, assim, tabagismo, treino em excesso, trabalha com fontes de calor, é o principal ponto para que esse paciente tenha toxina botulínica durando pouco nele, tá? Isso é praxe, assim. Então a gente sempre explica para os pacientes que quem realmente, a pessoa também não deve deixar de treinar porque a toxina dura menos. Aí o que a gente faz é colocar intervalos menores. Então, por exemplo, os pacientes atletas que eu atendo,
4 em 4 meses a gente está fazendo a toxina dela certinho. Por quê? Para não ficar, né, retornando muito, e principalmente o paciente que treina muito, ele faz mais ainda caretas. O que vai fazer, se a gente não estiver mantendo essa rotina correta de aplicação de toxina, com que a pele dele tenha essa fratura de pele, tenha essa cicatriz formando mais rápido. E não é o que a gente quer. Então, duração e efeitos, né? A gente tem a eficácia de 3.000 I, né? Zinco, 50 mg, 10 cápsulas, que é super legal isso, você também, né, que é médico, vai fazer prescrição, é super importante. O zinco é um aliado muito interessante quando a gente vai fazer a aplicação de Botox, porque o zinco, ele é um suplemento que vai prolongar, ajudar a manter e fazer com que a gente tenha resultados de período favorável com a toxina botulínica. Então, a fitase aí, né, de 3.000 unidades de zinco, aí 50 mg, 10 cápsulas, é super importante, é super legal e auxilia muito na durabilidade, faz com que dure mais esse procedimento. Profissionais não médicos também podem, né, fazer ali orientação para o paciente tomar, até porque não trata-se de uma medicação controlada, ok? Então, fiquem tranquilos também, é interessante a gente sempre comentar sobre isso com o paciente. Imunogenicidade, né? Então, a condição de desenvolvimento de anticorpos resistentes à toxina varia de acordo com diversos fatores. Primeiro, dose utilizada. Atualmente, a dose máxima, né, de toxina botulínica aprovada aí é de 400 unidades em um intervalo de 3 meses, que é baseada nos parâmetros de ensaios iniciais de Sentinela. Já o Ministério da Saúde aponta para 360 unidades. A gente dificilmente utiliza isso tudo em um paciente, tá, pessoal? Mas esse é o limite aí. E o período de intervalo, ele sempre deve ocorrer em 3 meses. A toxina botulínica, ela vai sendo absorvida com o tempo, mas a gente sempre precisa entender assim, pessoal. Quando a gente faz a aplicação, a toxina por si só, ela é uma bactéria. É igual um antibiótico. Se nós tomamos um antibiótico de forma muito repetida, sem orientação, o que vai acontecer? A gente vai criar uma resistência contra a bactéria daquele antibiótico, ele não vai mais funcionar e a gente vai precisar substituir essa medicação. Com a toxina acontece a mesma coisa. Se a gente faz uma aplicação em um período menor do que 3 meses, existe a chance desse paciente desenvolver um efeito que a gente chama na literatura de efeito vacina contra a toxina. Então ele cria resistência contra a toxina botulínica e ela perde o efeito. Por isso é tão importante a gente respeitar esse prazo mínimo de aplicação de 3 meses. Após o retoque, tá? Esses 3 meses. Fabi, agora essa moda da tirzepatida, né? Pode influenciar? Pode sim, Fabi. Às vezes não tem ainda, como esses medicamentos ainda é muito novo, até na medicina no geral, quando a gente busca na literatura os artigos que possam comprovar isso, a gente ainda tem informações muito rasas. Mas existe um consenso de profissionais, alguns que dizem ainda que realmente pacientes que estavam utilizando a tirzepatida teve uma redução aí na força de paralisação da toxina. Então existe isso, tanto quanto em contrapartida, mesmo que às vezes a gente tenha uma dificuldade maior de paralisar nesses pacientes, em alguns, né, em um grupo de pacientes seleto que esteja utilizando a tirzepatida por si só ela faz com que o paciente emagreça rápido. E o emagrecimento rápido traz flacidez. Então, é super importante essa sua contribuição, tá? A gente às vezes, em um paciente que está nesse processo tão rápido de emagrecer, ou pesar um pouquinho mais a mão, colocar uma dose um pouquinho maior de toxina, tá? Ou ter esse cuidado mesmo de ver se realmente ela vai paralisar, como num paciente que não esteja fazendo essa utilização. E se feita a aplicação e o cliente não apresentar a paralisação na região, como proceder? Renan, o único fator que vai fazer com que ele não tenha paralisação ou é realmente, se tiver algum fator que ele tenha te negado, ele esteja tomando alguma outra medicação e etc. Ou se esse paciente tem feito vacina contra a toxina. Se isso acontece, o ideal é a gente reavaliar, por exemplo, como eu disse para vocês, a gente faz a aplicação, 15 dias a gente faz o retorno. Você sentiu que não paralisou, você faz mais uma dose. Vê como vai acontecer. 15 dias novamente, nada. Aí realmente pode ser um problema ali do próprio paciente. Ou alguma medicação que ele esteja tomando e omitiu para você, ou ele está com algum efeito vacina, e aí por isso é sempre importante a gente colocar nos nossos termos e no contrato que o resultado ele varia de paciente para paciente. A gente também não pode garantir para o paciente que ele vai ter um resultado
conforme o que ele espera. 360 unidades em ml. Se a gente colocar em ml, vai dar mais ou menos 3,6 ml, tá? Porque Botox a gente não contabiliza por ml, a gente contabiliza por UI. Aí a gente vai ver um pouquinho agora nas seringas graduadas, como a gente faz essa contabilidade na hora de aplicar. Então aqui é apresentação e preparo, galera, vamos lá. Aqui o Botox, né, da Allergan, a marca Botox, que é, né, tem esse nome popular. Então eles têm configuração de 3 frascos, o de 50 unidades, o de 100 unidades e o de 200 unidades. É óbvio que esse valor muda, tá? Então aqui, o de 50 unidades, de custo para vocês, ele vai ter aí mais ou menos, acredito hoje, deve estar uns 380, 390 reais o frasco de 50 unidades. Porém, 50 unidades você vai conseguir usar em um paciente, não dá para usar em mais. O de 100 unidades dá para vocês trabalharem até uns 2 pacientes. Aí ele vai ter um custo médio de uns 750 reais. E o de 200 unidades, você vai conseguir utilizar em até uns 4 pacientes. E aí ele vai ter um custo médio de uns 1.200 reais. Tá bom? 1.300, por aí, vai nessa margem aí. Botolift também tem a configuração de 50, 100 e 200 unidades. Botulin só tem de 100 e 200. Na bota só tem de 100. Na bota é a toxina da Renova, que também é uma marca de preenchedores. Tem a Procine, ela é só de 100 também, e a Zelmin, que é só de 100. A Zelmin, que é a que eu comentei para vocês, que ela pode ficar fora da geladeira até ser reconstruída. Reconstruiu com solução fisiológica, volta para refrigerar. Volta não, né? Aí sim coloca para refrigerar. No caso do efeito vacina, ele não pode mais fazer Botox. Não vai ter efeito ou troca a marca e tenta, respeitando o prazo, é claro. No caso de efeito vacina, na literatura não tem um consenso que nos diga o que realmente, né, vai acontecer. Tem pacientes que eu já acompanhei que voltou depois de muito tempo, começou a ter um efeito mais discreto, né, depois foi voltando a ter o efeito. Outros pacientes passam muito tempo e realmente não tem o efeito exato. Então, aí é só realmente acompanhando. Geralmente o efeito vacina ele só acontece quando o paciente fez inúmeras aplicações em um período muito curto. Então, por exemplo, cada mês, cada 2 meses, no máximo, ele está ali aplicando uma quantidade de Botox. E aí isso acontece, tá bom? Mas também não é algo muito comum de vocês encontrarem. Eu trago para vocês entenderem que isso existe, mas não é algo tão comum para vocês encontrarem na prática clínica. Essas marcas podem ser complementadas ou misturadas em um mesmo paciente. Deixa eu só ver se eu entendi exatamente a sua pergunta. Se, por exemplo, você pode atender o paciente com a marca Botox em um dia e no retoque dele você pode usar o Botolift ou você pode usar o Zelmin. Seria isso, mais ou menos? Se for isso, pode, tá? Não tem problema. Por exemplo, hoje na primeira consulta você prescreveu ali para aquele paciente um tratamento com a toxina botulínica e você tinha em estoque Botolift. Só que quando o paciente voltou para fazer o retoque com você dali 15 dias, aí você tinha no seu estoque Botox da Allergan. Pode, não tem problema, tá? Não dá nenhuma ali reação cruzada, nem atrapalha o efeito, isso não tem problema. Perfeito, pode sim. O que eu indico para vocês? No início, vai atender um paciente só, por exemplo, de Botox. Você sabe que só vai ser aquele paciente que você vai fazer. Até para não ficar com toxina aberta, não ficar com produto ocioso, compra essas menores de 50 unidades, por exemplo, Botox de 50 unidades, que é ótimo. E aí vocês vão conseguir utilizar, já vai ali descartar o frasco, porque vai acabar o produto e não vai ter esse problema com refrigeração. Agora é óbvio, se vocês entendem que está tendo demanda ali de atendimento, que é ótimo, aí vocês podem sim começar a comprar de 100, de 200 unidades, até para fazer um estoquezinho, sabendo que vai utilizar dentro de um período não tão longo aí, tá bom? E aí a gente tem uma tendência, que é a HealthDesk, ela já é apresentada em Mônaco, no MWC, e no INCAS, que também é um congresso super importante de harmonização facial. Em Paris já tem sido bastante utilizado também, né, que é a HealthDesk, é uma toxina nova que ela vai ser patenteada pela Galderma, que hoje é a marca que traz o Dysport pra gente. Qual é a diferença dessa toxina? Ela tem uma resposta que inicia em 2 dias e a durabilidade de 6 a 9 meses. Ainda não foi liberada pela Anvisa aqui no Brasil, infelizmente, mas ela já existe, tá? É legal vocês terem isso no radar. Acredito que em menos de um ano ela já deve estar presente com a gente.
Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ah, pessoal, eu esqueci de comentar. Tem uma toxina nova, que ela é uma toxina coreana, está sendo amplamente utilizada aqui no Brasil também. Ela chama Letbu. Vou colocar aqui no chat para vocês. A Letbu, ela tem a configuração de 100 e de 200 unidades. Qual é o diferencial da Letbu? Durabilidade é a mesma das outras, mas o que muda é que a paralisação da Letbu, ela acontece em até 2 dias, tá? 48 horas. Então, geralmente, entre 24 e 48 horas já tem uma paralisação completa. Então, por isso ela é interessante, tá? O paciente precisa de um retorno rápido, quer que seja paralisado mais rapidinho, tem a Letbu aí hoje como opção. Então, a apresentação, né, as marcas de toxina. A gente tem todas as outras, Botox, Letbu, Zelmi, enfim, que a gente fala que é o I, ok? Então, a unidade de medida das outras é o I. E a gente tem aqui a Dysport. A Dysport é a diferentona. É a única que gosta de ser um pouquinho mais diferente, que gosta de trazer pra gente ali uma dorzinha de cabeça na hora de pensar. A Dysport a gente não contabiliza como o I, porque a unidade de medida dela é Spirewood, que é uma unidade americana. É um pouquinho diferente, mas na prática acaba sendo a mesma coisa, tá? O que muda é na hora de vocês reconstruírem, na hora de fazer a aspiração para aplicar no paciente, mas no geral acaba sendo a mesma coisa. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Então, a ampola de Dysport de 500 unidades, ela equivale a um Botox de 200 unidades, ok? Então, a toxina botulínica de 500 unidades, ela tem, em média, 200 UI, mas é 500 Spirewood, ok? Recipientes, solução de albumina humana 20% e lactose, e solução de albumina humana 20% e lactose. A de 300 UI, ela equivale a uma toxina de 120 unidades, ok? Aí aqui a gente tem, né, o preparo. Então, a reconstituição. Ele vem num frasco que vem lacrado a vácuo, e aí vem um pó liofilizado estéril, né? Então, a gente precisa de reconstituir essa toxina com a solução fisiológica. Reconstituição ou diluição. A diluição, né, ela é a alteração da concentração de um medicamento já em estado líquido. O armazenamento, 2 a 8 graus, né? Sempre aí, máximo, né, 36 meses de armazenamento, geralmente é a validade, antes de reconstituir. Após a reconstituição, de 4 até 24 horas de armazenamento por algumas marcas, algumas até 7 dias, ok? E aí, aquilo que eu expliquei para vocês. Então, a toxina botulínica é um medicamento, tá? Então, na própria embalagem, ela vem discriminando que trata-se de um medicamento, então a gente sempre vai tratar ela como um medicamento. E o preparo, né? Então, a gente sempre vai higienizar a tampa com álcool 70%, aspirar a quantidade necessária de soro, remover o vácuo, né, da toxina com a agulha de aspiração, direcionar a agulha contra a parede e injetar o volume de soro devagar, tá? Lentamente. Homogeneizar o produto, remover, né? E ali começar a utilização. Então, vamos falar agora um pouquinho de reconstituição. Vocês vão encontrar o termo de reconstituição seca ou reconstituição úmida ou molhada. Eu gostaria que vocês não trabalhassem com reconstituição úmida ou molhada, não trouxessem isso para a prática clínica de vocês, mas eu vou explicar o que é para vocês conseguirem entender, tá bom? Então, reconstituição seca é aquela que a gente dilui, aplica a mesma quantidade de soro no frasco do que a quantidade de toxina que tem naquele frasco. Então, por exemplo, comprei um frasco de 50 unidades de Botox. Quanto que eu vou reconstituir? Com meio ml de soro. Ah, mas meu frasco é de 200, então eu vou reconstituir com 2 ml de soro. É 1 para 1. Na reconstituição seca, o que acontece é que as pessoas elas colocam uma diluição 1 para 2. Então, tem 50 unidades de toxina e eles colocam 1 ml de soro. Na hora da aplicação, você tem que lembrar e puxar o dobro. Então, por exemplo, se você contabilizou que você vai aplicar em média naquele paciente 20 unidades, se você diluiu, né, na reconstituição úmida ou molhada, você vai ter que aspirar até o 40. Por quê? Cada tracinho passa a ser meio, visto que você hiperdiluiu. Tá vendo como fica mais confuso na cabeça? Não faz tanto sentido. É melhor a gente fazer uma diluição 1 para 1 e aspirar exatamente o que você precisa. Então, se, por exemplo, você precisa de 20 unidades, você vai aspirar 20 na seringa e você vai ter 20 unidades certinho, tá bom? A Dysport de 300 UI, a gente vai diluir para 1,2 ml de soro, porque ela equivale a 120 unidades de
toxina botulínica, e a de 500 a gente vai reconstituir em 2 ml de soro. Recomendações do pós, né? Então, evitar massagear o local, cosmético, maquiagem, atividade física intensa e mímicas forçadas aí após 1-2 dias do procedimento. Evitar exposição ao sol, fontes de calor e vapor, sempre que possível. Procedimentos no mesmo local. Então, a gente não recomenda fazer o botox e peeling, microagulhamento, um laser, medicamentos específicos, exemplo, antibiótico. Reações adversas, que podem ser transitórias, né? Então, edema, eritema, dor, cefaleia, náuseas, equimose, rugas compensatórias, perda total do movimento. Tem pacientes que se queixam de sentir, né, uma dor de cabeça após aplicar toxina. Na literatura isso existe mesmo, é uma reação rápida, que às vezes alguns pacientes têm, é a dor de cabeça, mas ela logo geralmente passa e depois, né, dessas 24 horas já não apresenta mais. Tardia, então pode ser uma assimetria da face mesmo, uma ptose tecidual, alergia, formigamento, perda de sensibilidade, edema palpebral. E o manejo, né, é o acolhimento do paciente e buscar a resolução. E aí a gente vai entender um pouquinho. Então aqui é uma intercorrência que pode acontecer com a toxina, que é a ptose palpebral. Pesou muito toxina nessa região e o olho caiu. E aí o ideal é a gente sempre deixar ele abertinho, tá, gente? Não acontecer isso, a gente sempre vai entender o que fazer para que isso não aconteça. Toxina botulínica, planejamento clínico. Então aqui, né, a gente tem a carinha de bravo, que é bem onde está esse veridinho aqui no músculo, ok? Como eu falei para vocês, a aplicação de toxina botulínica, ela é sempre intramuscular, então ela sempre vai no músculo. Então aqui a gente tem os músculos próceros e corrugador, e aí a gente vai aplicar exatamente nesse sentido. Eu gosto de fazer esses 3 pontinhos para a gente pegar exatamente esses 2 músculos, né, os próceros e o corrugador, na verdade 3 músculos, né, 2 de cada lado e um aqui no meio. E aí, a gente consegue paralisar e tirar essa carinha de bravo. Estão vendo que eu estou precisando? Olha a minha carinha de bravo. Então, a gente aplica aqui esses 3 pontinhos com 15 dias. Relaxa esse músculo, trava e o paciente fica esticadinho, perdendo essa carinha de bravo. Então, exatamente nesses pontos, a gente vai entrar com a agulha nesse ponto aqui central em 90 graus, retinho para ir exatamente lá no músculo, e esses aqui a gente vem deitadinho para fora do olhinho, sempre direcionando mais para a testa, mais ou menos em 30, 45 graus a agulha de aplicação, tá? Então, a gente vai, né, determinar as linhas médio-pupilares, é sempre o primeiro passo na hora de fazer a marcação do botox. Primeiro marca a linha médio pupilar. No sábado a gente vai chegar antes e treinar essas marcações. Então marca primeiro a linha médio pupilar, né? Pede para o paciente olhar lá para o teto, segue a linhazinha da pupila dele, marca uma linhazinha ali. Exatamente onde a gente marcou, a gente não vai aplicar botox. E a gente sempre vai deixar essa margem de segurança, mais ou menos 1 dedo, 1 centímetro acima da sobrancelha, a gente pode até fazer outra linha. Quer dizer que a gente não vai aplicar nada naquela região. Tudo bem? Delimitar a área de risco, né, e na glabela, ângulo de 90 graus, a gente pode pinçar a pele, então fazer uma pinça assim com a pele e aplicar. De 1 a 5 unidades por ponto. Aí isso daí a gente vai entrar em um consenso juntos na hora da prática, porque vai depender da força muscular do paciente. Ó, agora como a minha toxina ainda não saiu 100%, eu não tenho tanta força muscular. Então 2 unidades por ponto já me atenderia, de 2 a 3. Agora se eu tiver com muita força muscular, a gente pode de 3 a 5 unidades por ponto. Tudo bem? Isso aqui é o botox para glabela. Ali na primeira foto eu antes, na segunda depois. E a gente tem a região de toda a testa, né, que é o nosso músculo frontal. Então eu gosto de exatamente observar onde a gente tem a necessidade de fazer essa aplicação, ok? Geralmente, sempre mais para cima, onde a gente faz a concentração maior de pontos. Exatamente nas rugas, ó. Então, aqui onde eu tenho mais linhas, eu faço mais pontos. E aqui em cima, por quê? Porque a gente faz um efeito lifting, não pesa. Porque a gente já está colocando mais alto que pode. Então, a gente vai elevar. Vai abrir um pouquinho, ok? Momentos de aplicação, né? Então, eu falo que essa técnica aqui, que é a que eu mais gosto de usar, é a técnica em W, no qual a gente faz pontos em cima, né, na região mais acima. Depois a gente vai fazendo outros pontos na intersecção desses pontinhos que a gente fez em cima, bem no meio, porque a gente pega toda uma região e ajuda a paralisar toda essa região de forma global. E aí o rosto fica bem esticadinho, sem ruguinhas, né, sem movimentação.
Então, a gente pode ir aí de 1 a 3 unidades por ponto, dependendo da força muscular. A aplicação é em 45 graus, inserção de 3 a 4 milímetros, né? Distância mais ou menos de 1,5 centímetro entre os pontos. O frontal, né, que é todo esse músculo frontal aí, a gente pode ir de 1 a 2 unidades por ponto para arquear a sobrancelha. Esses pontinhos amarelos aqui são os responsáveis por arquear a sobrancelha. Então, aqui, né, para fora da linha médio pupilar que a gente já traçou, a gente pode contar mais ou menos um dedinho, e se o paciente quer arquear, a gente coloca esse ponto mais alto. Se ele não quer arquear, a gente deixa ele mais médio aqui, e aí não vai ter esse levantamento de sobrancelha. Basicamente é só isso. Se ele quer arquear, a gente sobe o ponto, não quer arquear, a gente deixa o ponto mais baixo. Esses são os resultados da toxina para a testa. Renova a autoestima, né? A dignidade. E aqui, o orbicular do olho, né? Então, é bem para essa lateralzinha mesmo. Ó, ela tá demonstrando aqui na imagem, que são os pezinhos de galinha. Então, eu gosto sempre de fazer um ponto bem aqui no final da sobrancelha, em cima do final da sobrancelha, porque esse é o ponto do foco psiais, que faz o olhar abrir. E os outros bem aqui do lado do olhinho, para essa suguinha de pezinho de galinha. Dica, tá? Super importante, lembrem disso sempre. Quando a gente vai aplicar nessa região, a agulha sempre é para fora, nunca para dentro, tá? Para não ter chance de vir para a região de olhos e pegar ali alguma região que possa gerar alguma complicação. Resultados para essa região. Esse do meio é para diminuir as linhas do cheirinho ruim, né? Nasal. E os maiores riscos com a toxina, né? É a gente paralisar uma região que não deveria e ter uma pitose e ter algo do tipo, tá? Às vezes aqui a gente tem uma região muito vascularizada dessa região do globo ocular. Então a gente nunca indica essa aplicação seja para dentro, é sempre para fora. A toxina ela tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ácido hialurônico ele tem um antídoto, então tem algo que reverte. A toxina não tem. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de aplicar, porque não tem reversão, tá? A gente vai precisar realmente guardar aí pelo menos os 3 meses, né, para ela diminuir a força, mas quando aplicado errado não tem como a gente ir lá e retirar aquele produto, não tem. A gente tem métodos que vão ajudar um pouquinho ela a perder essa força mais rápido, mas não é 100% efetivo para resolver de uma vez. Tudo bem com toxina, pessoal? Até aqui? Sei que gera um pouquinho de dúvida às vezes essa questão das marcações, etc. A gente vai trabalhar um pouquinho isso mais no sábado juntos. Mas o que é, quando indica, para quem indica, o que faz, o que trata, tá claro isso para vocês? Maravilha. Vou avançar então para nossa parte aguardada aí também, que é de preenchimento, tá? Com ácido hialurônico. Então vamos lá. Então, a introdução aí do ácido hialurônico. O primeiro, né, que foi criado era um preenchimento autólogo, então era com a própria gordura. Depois a gente teve o colágeno bovino, que teve muitas intercorrências. Depois o ácido hialurônico foi notado, né, devido à compatibilidade e rápida degradação. E aí a FDA aprovou o uso do ácido hialurônico. O procedimento de preenchimento, né, ele tem como objetivo principal tratar sulcos profundos e reverter a perda de volume e contorno da face, restabelecendo o aspecto jovial. Exemplo de preenchedores, né, então, autóloga, silicone, o PMMA, o ácido hialurônico e o plasmagel. Dentro disso daqui, obviamente, eu sempre vou ser contra o PMMA e o plasmagel. Por que, Victor, você é contra o silicone e o plasmagel? Perdão, silicone não, PMMA e o plasmagel. PMMA é um preenchimento de base acrílica. Então ele não tem interação nenhuma com nada do nosso organismo. Nós não temos acrílico no nosso organismo. E aí, se ele tem uma rejeição, é muito difícil para ter uma correção. Geralmente, se precisa de ter correção, é cirúrgica. Nunca é uma cirurgia simples. E o PMMA é sempre colocado no osso. Então, o que torna mais difícil a retirada, caso de necessidade. O plasmagel também não é nada compatível com. Não entendo como ainda não tem uma proibição lateral da Anvisa frente a isso. Mas as minhas indicações sempre vai ser de não usar, de não trabalhar com esses 2 ativos, tá?
Então vamos lá, né? O envelhecimento. Então as características do envelhecimento é o desgaste das estruturas ósseas de sustentação, dos coxins gordurosos e do afrouxamento dos ligamentos. Como a gente consegue observar aqui nessas imagens, né? A diferença do antes e do depois do paciente, com o passar da idade. Então, com o envelhecimento, a gente tem uma queda da sobrancelha, queda do supercílio, queda da pálpebra inferior, queda de ponta nasal, queda do suco nasogeniano, queda da comissura labial e queda do músculo platísmo. Qual o preenchedor ideal, né? Então, é um preenchimento que ele seja biocompatível, de semi a longa duração, estável e seguro, não definitivo, quer dizer que seja absorvido pelo organismo, reversível, quer dizer que tenha como reverter caso o paciente não goste, caso tenha algum problema ou alguma intercorrência, e de mínima complicação. O ácido hialurônico ele é considerado como um preenchimento padrão ouro por ser a substância que mais se aproxima de características de um preenchedor ideal. Então ele atende todos esses requisitos que a gente colocou aqui como preenchedor ideal, por isso é o mais utilizado. Então, classificação, né? A gente pode classificar ele por concentração, pureza, processo de reticulação, capacidade de volumização, resistência à degradação e etc. Então, a gente pode dizer que os preenchimentos eles podem ser reticulados ou não reticulados. Ligações intermoleculares que aumentam a estabilidade e durabilidade. E os não reticulados que não têm substâncias estabilizadoras. Agentes reticuladores, PDDE e DVS. Eles podem ser monofásicos ou bifásicos. Vamos lá, pessoal. A Cleia trouxe uma dúvida aqui que é super interessante, eu queria abordar um pouquinho mais agora nesse tópico de preenchedores com vocês. Ela me perguntou sobre hipersensibilidade com Botox. Eu falei que a gente não tem isso tão contundente na nossa aplicação com a toxina botulínica. Isso já pode mudar um pouquinho aqui no ácido hialurônico, tá, Cleia? Aí a gente consegue ter mais reações adversas, a gente consegue falar um pouquinho mais de hipersensibilidade. Por quê? O ácido hialurônico, a gente sabe que ele é uma célula precursora de colágeno, tudo bem? Assim como, por exemplo, os fibroblastos, fibrina, elastina, o ácido hialurônico faz parte do nosso organismo. Nós temos ele como uma célula super importante da nossa estruturação. E aí o que acontece? Para o preenchedor com ácido hialurônico ter uma durabilidade interessante no nosso organismo, a gente precisa de utilizar um agente reticulante. Esse agente reticulante é o BDDE ou VDS, ok? E aí o que acontece com isso? Geralmente, quando a gente tem uma hipersensibilidade com ácido hialurônico, ela está mais ligada ao agente estabilizador do que ao ácido hialurônico em si, que é uma molécula que nós já temos de forma bem recorrente no nosso organismo. Ficou claro isso? Quero só que vocês associem que no Botox isso não acontece, porque é como se fosse uma proteína pura. No ácido hialurônico isso acontece um pouquinho mais, porque não está ligado diretamente ao ácido hialurônico quando a gente tem uma hipersensibilidade, e sim ao agente estabilizador. Tudo bem? Maravilha. Dito isso, eu vou seguir aqui e vocês vão me parando caso surja alguma dúvida nova. Então, falando do processo de reticulação, ele é feito quimicamente e tem a função de transformá-lo em uma rede tridimensional, em uma malha, através da sua capacidade de reter moléculas de água. Então, a carga reticular do ácido hialurônico ela é baseada na avaliação dos parâmetros viscoelásticos, módulo elástico, módulo viscoso, resiliência, coevisidade e outros. Então, a gente basicamente vai poder dividir preenchimento em leves, médios e pesados. Um preenchimento leve para uma região que a gente não precisa imitar o osso, então talvez seria para uma ruguinha, por exemplo, comissura labial. Um preenchimento médio para uma região que a gente precisa repor um volume, mas ainda assim a gente não precisa imitar o osso, por exemplo, o bigode chinês. Um preenchimento pesado, sempre que a gente precisar que esse preenchedor imite o nosso osso. Por exemplo, repor estruturas. Então, para a gente preencher aqui o malarzinho, essa região de arco zigomático, a gente vai usar um que seja mais denso, imite o osso de fato. Um que projete mais o queixo, que precisa imitar o osso, a gente vai utilizar um preenchedor mais pesado, mais reticulado. Ok? Então, as indicações. Ácido hialurônico leve a médio. Aplicações intradérmicas ou subcutâneas, né? Áreas de risco, alto risco, tá, gente? Alto risco mesmo. Frontal, glabela, nariz e suco nasogeniano. Por que a gente fala preenchimento ácido hialurônico tem riscos? Todo procedimento tem risco. Procedimento com ácido hialurônico, preenchimento, ele tem um risco de isquemia, de necrose. E aí o que acontece? O ácido hialurônico ele é como se fosse um gel. Um gel, quando ele é pesado e a gente coloca ele em um plano
até mais superficializado, ele está ali próximo de uma artéria, de uma veia importante, se esse preenchimento, esse gel pesado está próximo dessa artéria, desse vasinho, ele pode comprimir esse vasinho, interromper essa passagem do fluxo de oxigênio, do fluxo do sangue. E aí o que vai acontecer? Primeiro a gente vai ter um branqueamento em toda essa região, que é um processo isquêmico. Se não revertido de forma rápida com o antídoto, que é a hialuronidase, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, essa isquemia vai se tornar em uma necrose. E aí, se necrosar, não tem o que a gente fazer. E aí é irreversível mesmo. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Então, basicamente, esse é o risco mais latente. Então, por isso que a gente coloca aqui em cinza áreas de risco frontal, glabela, nariz, sulco nasogeniano. Porque são regiões onde a gente tem uma ramificação arterial importante e que aí pode conduzir a uma intercorrência desse tipo. Então, são regiões que geralmente a gente evita mais, tirando o sulco nasogeniano, que a gente costuma fazer bastante. E aí a gente vai entender o porquê daqui a pouco também. Contraindicações. Indivíduos com procedimentos definitivos no local. Então, quem tem PMMA não pode fazer ácido hialurônico, porque pode gerar ali um choque e piorar, tá bom? Pode fazer o PMMA como se fosse uma bomba relógio. Então, se a gente coloca ácido hialurônico e eles têm uma interação negativa, pode fazer com que ele estoure, e aí a gente vai precisar de alguma alternativa para corrigir. Eu sempre digo assim, que o problema é sempre do último que pôs a mão, né? Então, eles nunca vão associar o problema que aquele paciente teve com quem colocou o PMMA nele, e sim com quem colocou da última vez, o que fez, né, gerar esse choquezinho. Então, evita paciente com PMMA. Grávidas lactantes evita. Contraindicação relativa. Doença autoimune, procedimento no mesmo local entre 15 e 20 dias, uso contínuo de medicamentos, infecções cutâneas, deficiência de coagulação, flacidez de pele muito acentuada, que tem indicação cirúrgica, e alérgicos, né, aos componentes reticuladores ou a lidocaína. Então, aqui a gente pode falar um pouquinho das áreas de risco, né? Então, basicamente, quando a gente vai falar de ácido hialurônico, toda região que a gente aplica praticamente tem riscos. Mas é como eu sempre digo, né? Quando eu iniciava, eu tinha um amigo de profissão que ele falava assim, se você atravessa a rua, tem a chance de você ser atropelado. Isso não quer dizer que você vai ser atropelado, mas essa chance, ela existe. Então, é a mesma coisa. Quando a gente vai fazer um procedimento estético, a gente precisa reconhecer as intercorrências que podem existir para que a gente saiba como evitá-las ou até como tratá-las caso aconteça. Mas a gente não deve evitar de fazer o procedimento porque existe uma intercorrência. Então, o que eu quero dizer com isso? Não coloquem um medo à frente da técnica, à frente da prática. Vocês têm que praticar, não fiquem com medo. Eu não trago isso daqui para assustar vocês, só para mostrar o que de fato pode acontecer, tá bom? Lábio é um preenchimento que a gente utiliza muito, mas a gente pode encontrar aqui nessa imagem, nessa primeira imagem, onde a gente tem a B e C, a artéria superior labial e a artéria inferior labial. Então, são artérias que passam exatamente no contorno do nosso lábio e são artérias importantes. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado de colocar o preenchedor nessa região, porque se ele pesar muito em algum vasinho, a gente vai ter esse processo isquêmico. Qual é a nossa orientação? Nunca vir para a área molhada do lábio, sempre nessa região mais sequinha e mais na extremidade. Então, o preenchimento ele nunca vem muito para dentro aqui, ó. Ele sempre fica dessa regiãozinha aqui de contorno até o meio nessa região seca, tá bom? Nasogeniano, mesma coisa, a gente direciona no sentido da ruga, acomoda, massageia, e aí tem fatores que vão ajudar a contribuir. Geralmente a isquemia ela acontece rápido, a isquemia ela sempre acontece antes de uma necrose, nunca acontece direto uma necrose. E aí o paciente ele vai ter sinais que ele vai trazer pra gente. Então, além de a gente observar que a região que aplicou ácido hialurônico está ficando branqueada, a gente vai perceber que o paciente vai estar tendo desconforto, dor, sentindo agulhada, dor. Então, isso vai ser um fator que vai levar a gente a pensar se vai já entrar com a hialuronidase imediatamente ou se não. Às vezes, tem casos que às vezes o paciente até sente algum desconforto, que a gente até pode pensar de ser uma isquemia. E aí, o que a gente pode fazer? O preenchimento está muito molinho na hora que a gente aplicou. Então, a gente pode pegar e acomodar manualmente. E às vezes isso já vai fazer ele espalhar um pouquinho mais, sair daquele local que às vezes esteja gerando algum risco. Tudo bem? Mas essas são as maiores áreas de risco. Apresentação e preparo. Preenchimento, pessoal, legal é porque para armazenar é super tranquilo, tá? Pode armazenar em gaveta mesmo, né? Em um ambiente, em temperatura ambiente normal.
Ele não precisa de ser reconstituído, então a gente tira ele da embalagem e já utiliza ele todo. E aqui estão as marcas mais famosas de preenchedores, tá? Então, Juvederm, que é a mesma marca do Botox, da Allergan, é maravilhosa, obviamente tem um custo um pouquinho mais alto, mas muita qualidade. Restylane, né, a gente tem aqui o Perfecta, o Belotero e o Renova, que a gente utiliza bastante. Hoje ele é uma excelente porta de entrada, né, eu digo aí que é um bom arroz e feijão. O que vai mudar de um produto para o outro? Juvederm, Restylane e Belotero, eles têm muitos estudos científicos e o índice de BDDE deles, o índice do agente reticulante, é cada vez mais refinado, o que faz com que o paciente não desenvolva um ETIP, um edema tardio, não tenha uma hipersensibilidade. Por quê? É um produto completamente refinado. Então, acontece de forma muito mais remota de que o paciente tenha qualquer tipo de hipersensibilidade ou algum ETIP, que é um edema tardio, do procedimento. Os outros, às vezes, eles batem muito na trava da Anvisa de índice de reticulação, do agente reticulante. Então, pode acontecer sim de ter um ETIP utilizando alguns dos outros produtos. Se eu usar só o Juvederm, não vai acontecer? Pode acontecer, mas essa chance é muito menor. E aí, o que muda o valor dos produtos, além da marca, da confiabilidade, obviamente, é a tecnologia que está por trás desse produto. A gente vai ver isso um pouquinho mais no sábado, mas é importante a gente ter esse entendimento, tudo bem? Essas são as principais marcas. Apresentação e preparo, né? Então ele sempre vem numa seringa graduada, ela já vem preenchida, estéril e lacrada. Em alguns casos acompanha 2 agulhas, na maioria das marcas já vem com essas 2 agulhas, né? E aí é só a gente abrir ali, acoplar a agulha se for preencher com agulha, ou acoplar a cânula se for preencher com cânula. A cânula não vem nunca no preenchedor, tá? A gente tem que comprar ela à parte. Aqui é o estilo da seringa. Duração e efeitos, né? Então, fatores que influenciam hábitos e rotina novamente, qualidade do produto, terapias associadas, né? Os fatores individuais e o local de aplicação. Então, geralmente, né, aplicação no dia 0, o paciente acha que está muito inchado, um lado está diferente do outro. Por quê? Quando a gente aplica ácido hialurônico, o ácido hialurônico ele tem muita afinidade por água, ele é uma molécula hidrofílica. Então, ele traz um edema no primeiro momento. No 3º e 10º dia aí, esse edema já foi, e aí o paciente já está se sentindo um pouco mais confortável. Entre 10 a 15 dias, eu sempre digo para os pacientes que é quando a gente tem o assentamento completo desse produto no organismo. Então, ele realmente passa o inchaço inicial que aconteceu e a gente tem o assentamento desse produto. E o efeito final, né, com a resolução ali do procedimento, é de 15 a 20 dias, que é quando a gente já está na parte mais interessante, quando o paciente está amando o resultado. Evitar, né, massagear o local, porque pode deslocar ele do plano que a gente aplicou. Nunca peço para os pacientes massagearem sem orientação. Maquiagem, cosméticos, é sempre legal evitar no pós, para não levar algum risco de infecção, mesmo que tenha sido mínimo, mas existe. Ingestão excessiva de sal, álcool, dormir em cima do procedimento. Reações adversas mais simples são edema, equimoses, dolorimento local, vermelhidão, sangramento na região pontada, herpes, assimetria inicial, sensação de presença de nódulos palpáveis ou superficiais, e os mais graves, que é a isquemia, necrose, infecção local, granuloma, né, o ETIP, que é o edema tardio intermitente persistente. E a gente tem aí a hialuronidase, que é a enzima que ela pode reverter o ácido hialurônico, e eu já vou falar um pouquinho dela. Então aqui a gente tem uma reação adversa, né, um caso que chegou em necrose, né, quando a gente tem uma embolização, como eu expliquei para vocês, de um vaso, de uma artéria, ok? Então é importante a gente sempre ter essa atenção. Falando um pouquinho da hialuronidase, a hialuronidase ela é um ativo, é uma enzima que ela quebra, ela degrada o ácido hialurônico. Então, se a gente observa uma isquemia em uma fase crítica, a gente pode entrar com a hialuronidase e a gente vai conseguir quebrar todo aquele ácido hialurônico. Mas o que acontece? Vale a gente sempre ter um ponto de atenção. Na hialuronidase, a gente tem um ativo que é semelhante à picada de abelha. O paciente que geralmente tem alergia à picada de abelha vai ter alergia à hialuronidase. Então, o que a gente faz? Se, por exemplo, o paciente está tendo uma isquemia, não tem o que fazer, precisa aplicar, mas a gente sabe que ele pode ter essa hipersensibilidade. O que eu recomendo? O paciente tomar dexametasona e um Allegra, né, um antialérgico ali, e o corticoide, porque já vai ajudar a não inchar, e o antialérgico evita de ele ter um processo alérgico. E aí a gente aplica a hialuronidase.
e no pós ele continua tomando esse Allegra aí por mais uns 2 dias e a dexametasona, que aí isso vai fazer com que essa alergia não aconteça, né? Então ele não chegue a um choque anafilático e não tenha um inchaço tão contundente. Tudo bem? Aqui são exemplos de isquemia local, então sempre fica meio branqueado, meio acinzentado, né? E aí, quando não tratar, ele vai evoluindo, vai chegando numa necrose, que é o exemplo dessa segunda imagem. Aqui é a hialuronidase, que eu acabei de explicar para vocês. Ela é uma enzima, né, que degrada o ácido hialurônico. E a hialuronidase, pessoal, ela vem como botox, tá? Então, ela sempre precisa de ser reconstituída. Então, vocês vão ver aí, vocês vão encontrar mais ou menos de 1.500, 2.000 ou 3.000 UTR. Quanto mais UTR, que é a unidade de medida dela, melhor, tá? Porque ela é mais forte. E aí vocês vão usar o mesmo princípio da toxina botulínica, é 1 para 1. Se é de 2.000 UTR, vocês vão diluir em 2 ml de soro. Tudo bem? Algumas marcas já vêm com diluente, então é só você aspirar e engatar ali no frasquinho da hialuronidase. Aqui, como eu estava falando para vocês, né? Então, ele já vem aqui 2.000 TR, 2 ml de soro, que é o que eu indico para vocês. Aí aqui, né, no pré-procedimento, eu sempre indico a gente alinhar a expectativa com a realidade do paciente, esclarecer, né, do procedimento, termos, registros fotográficos, possíveis efeitos pós-procedimentos, assistência no pós. Então, pós-procedimento ele é tão importante quanto o procedimento. E os insumos, né? Agulha 21 ou 22, agulha 30G para fazer o botão anestésico, seringa de 1 ml e cânula 22. E aí eu já vou falar um pouquinho sobre a cânula com vocês, um ponto que eu acho bem importante. Aqui, chegamos nele. Agulha ou cânula. Qual que é a diferença entre agulha e cânula ao entrar em contato com o vaso? Então, pessoal, aqui na primeira imagem, vocês veem que ele perfurou o vaso, correto? Olha como a gente teve aqui um extravasamento de sangue, tá vendo? Isso daqui é uma agulha. A agulha, ela é pontiaguda, então ela é pérfuro cortante. Encostou, furou, ok? Suponhamos que a agulha, ela furou um vasinho e mesmo assim você ainda foi e depositou ácido hialurônico. Provavelmente vai ter uma isquemia. Quando a gente vem com a cânula, ela não perfura. Ela é uma ponta que a gente chama de ponta romba. Então, ela não é pontiaguda. E aí, por isso, ela torna-se mais segura. Então, ela desliza sobre o vaso. E aí, você não vai injetar exatamente no vaso. Quais são os cuidados quando a gente vai preencher uma região com agulha? A gente aplica a agulha, e quem é enfermeiro, quem é médico, todos nós, né, estamos acostumados, a gente vai puxar o êmbolo da seringa e vai contar até 20. Para a gente ver se teve uma aspiração positiva. Se tiver, a gente precisa descartar aquela agulha e trocar. E se tiver ido sangue no ácido hialurônico, né, na seringa, a gente vai descartar aquela quantidade que veio de sangue e a gente vai acoplar uma nova agulha. Aplicou, novamente, aspira, conta até 20, não teve aspiração positiva e injeta. Se a gente for aplicar, por exemplo, fazer um lábio com agulha, toda vez que a gente for perfurar o lábio do paciente, tem que fazer a técnica de aspiração. E aqui são os exemplos de cânula. Existe alguma obrigatoriedade para manter a hialuronidase em consultório? Não teoricamente uma obrigatoriedade, tá? Mas o ideal é a gente sempre ter pelo menos um frasco no consultório. Porque, por exemplo, suponha que você está fazendo um lábio e você já sente que aconteceu ali de uma isquemia. Você já consegue reverter de forma rápida, tá? Então, não é uma obrigatoriedade legal, mas é importantíssimo a gente ter hialuronidase no consultório. Eu não fico sem no meu, porque, por exemplo, por mais que a gente faça a técnica mais assertiva, a técnica mais correta, existe a chance de ter alguma complicação. Mesmo que às vezes não uma complicação como uma isquemia, uma necrose, né, que é o que sucede a isquemia, às vezes o paciente pode ter tido alguma simetria, né, algum ponto que às vezes a gente precisa fazer um ajustezinho ali, a gente aplica um tiquinho de hialuronidase e vai resolver. Então eu sempre oriento que tem uma hialuronidase no consultório sim, tá bom? É vital, sempre que a gente vai fazer preenchimento, é legal ter. Então a agulha, ela é mais perigosa em determinadas áreas, né, variações anatômicas, nervos, vasos sanguíneos, permite superficializar o ácido hialurônico em determinadas regiões, tá? Requer maior prática e sempre aspirar a região, como eu expliquei para vocês. A cânula ela já é ponta romba, então dificilmente ela perfura. Precisa fazer pertuífero, então a gente precisa abrir um buraquinho mais grossinho para a cânula passar. É uma técnica menos dolorosa e ela é mais segura em regiões críticas. Sempre aspirar a região.
E os anestésicos, né, que a gente utiliza para preencher. Geralmente, né, para biomédicos, enfermeiros, etc., é sempre permitido o tópico ou injetável na forma de botão anestésico, proibido o bloqueio anestésico, infiltração e sedação é proibido, tá? Ativo vasoconstritor, sim ou não? Eu prefiro o anestésico sem vasoconstritor e vou explicar o porquê. Quando a gente tem vasoconstrição, a região que a gente aplica pode ficar mais branqueada e às vezes vocês podem confundir com isquemia. Então eu prefiro utilizar um anestésico sem vasoconstritor por conta disso, tá bom? A anestesia a gente pode fazer intra ou extraoral na hora de fazer o preenchimento labial, né? Anestesia infiltrativa é sempre quando a gente fala que vai aplicar e fazer um botãozinho para poder abrir o perituito, para poder passar cânula, tá? Se não, geralmente às vezes a gente nem precisa de anestesiar. Se for aplicação com agulhinha, às vezes a gente não precisa nem de fazer botãozinho anestésico, dependendo da região que vai tratar. Botãozinho anestésico a gente pode fazer com a própria seringuinha de botox, aquela de insulina. É pouquinho, geralmente é 0,2, 0,3 por ponto. É bem tranquilo para fazer. E aqui são os botõezinhos anestésicos. Quando a gente vai trabalhar, né, só com o botão. A gente vai fazer um botãozinho aqui no meio, né, entre o arco do cupido, aqui no cantinho do lábio e embaixo. E o anestésico tópico é a pomadinha. As técnicas de aplicação mais comum, né, no ácido hialurônico é a retroinjeção, que é quando a gente faz uma linha contínua. Então, acopla a cânula, aperta o êmbolo e vai tirando ao mesmo tempo. Então, a gente vai retroinjetando. O bolus, que é uma bolinha, então a gente aplica pontualmente, não movimenta nem a agulha nem a cânula e faz uma injeção, por exemplo, de 0,2 contínua. Quer dizer que eu fiz uma bolinha de 0,2 sem mover a cânula. E o leque, que é quando a gente faz aquela direcionamento, né, em várias regiões. Em toda a região a gente faz um lequezinho de ácido hialurônico. Planejamento clínico, né? Então, o subnasolabial, a gente delimita aqui a fossa piriforme e abaixo dela, em toda aquela região onde tem aquele risco, a gente preenche. Abre o perituito aqui embaixo, direciona a cânula e faz uma retroinjeção. Durabilidade, geralmente é de 6 a 9 meses. A gente indica pelo menos de 1 a 2 ml de produto por lado. Ácido hialurônico médio ou pesado. Esses são os resultados. Suco mentoniano, que é a linhazinha que a gente chama de marionete, pode fazer a técnica em leque, pode ser com agulhinha nessa região sempre respirando, né? 6 a 9 meses também de durabilidade, quantidade de produto 1 ml por lado mais ou menos. Tipo de produto pode ser o médio ou pesado. E os lábios. Então no lábio a gente tem aqui o arco do cupido, né? E aqui a gente tem a regiãozinha do lábio inferior. Eu sempre gosto de usar essa técnica mesclada entre retroinjeção e bolos, tá vendo? Essas bolinhas realmente são bolas de produto, um pouquinho maiores aqui nas extremidades, um pouquinho menores aqui no meio, e o lequezinho em toda a extensão. Preenchimento labial é uma construção, pessoal, então eu nunca indico fazer mais de 2 ml, mais de 1 ml em uma sessão só. Por quê? Lembra que a gente tem a artéria superior labial e a artéria inferior labial. E aí, se a gente coloca muito produto, a chance de empurrar essa artéria é maior. Então, eu recomendo a gente ir numa quantidade um pouquinho menor, tá bom? Então, 1 ml por sessão é o que eu recomendo, é o que eu pratico no meu consultório. Não faço mais do que isso em uma única sessão. Esses são os resultados. Malar, né, o arco zigomático, então a gente sempre vai desenhar essa linha do malar. Essa linha ela vem do canto da boca ao canto do olho, da asa do nariz ao tragus, e bem na intersecção é onde a gente tem ali a região malar. Essa aplicação pode ser feita com agulha ou cânula, e aí o ideal é que seja um produto de alta reticulação, pesado. E aí chegamos ao nosso final. Esse conteúdo vai ser disponibilizado para vocês, não sei se já foi, se não foi, acho que amanhã, pela manhã ainda deve ser disponibilizado, para vocês poderem consultar, ler e reobservar, observarem novamente, né, todos esses pontos de marcação, de aplicação. No sábado, antes de tudo, nós vamos, né, nos encontrar, a gente vai trabalhar um pouquinho mais essas técnicas de avaliação e marcação para a gente conseguir mais seguro para a prática. Com ácido hialurônico, tem alguma dúvida que está até aqui, pessoal? Cleia, Renan, Fabi. Alguma dúvida até o momento? Até aqui não? Isso é muita coisa, né? Muita informação. Mas é tranquilo, ela vai se linkando. Isso mesmo.
Perfeito. Não, Cleia, amanhã a gente não vai ter outra aula, agora eles vão disponibilizar esse conteúdo, eu vou continuar disponível aqui, né, então, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o conteúdo que a gente trabalhou hoje, é só trazer pra gente esclarecendo. É bom esse dia que vocês vão ter aí de refrigério, e aí no sábado vocês vêm mais tranquilos, tá bom? Assim vocês conseguem dar uma estudadinha antes da prática. O melhor é realizar a aplicação com cânula. O custo é maior? O custo fica um pouquinho maior, porque o custo médio de uma cânula está entre 13 e 14 reais, eu acredito, uns 15 reais, deve estar nessa média, uma cânula. Então ele aumenta, né, esse valor aí no custo final do procedimento. Mas dependendo da região que a gente vai trabalhar é melhor. Nesse momento eu prefiro que vocês sempre utilizem cânula, tá bom? Eu na clínica, no meu consultório, eu costumo usar cânula, dificilmente eu uso agulha, tá? É um outro procedimento que a gente acaba utilizando. Eu prefiro sempre a cânula. Ela é mais segura, é mais confortável na hora da gente trabalhar e a gente se sente mais tranquilo também para o paciente, tá bom? Perfeito. Já compartilhou aqui, né, o conteúdo. Azul. Deixa eu ver se você já vai. Não sei se depois vocês conseguem acessar e já vai aí o conteúdo também. Mais alguma dúvida, pessoal, com o conteúdo de hoje? Cleia, ficou tudo bem? Alguma contribuição? Ficou alguma dúvida? Fabi? Vitor, boa noite. Boa noite. Eu queria saber essa curiosidade, eu não sei se existe ou na Europa, ou é uma coisa futura ou que aparece nos congressos, não sei, mas existe algum teste para fazer para os pacientes que vão fazer ácido hialurônico? Não, primeiro a gente vai fazer uma listinha de teste, aí tu aplica com mais segurança, porque depois que aplicou não tem mais jeito, aplicou. Existe assim isso no futuro, ou tem algum lugar que já faz ou não? Excelente pergunta. Existe super. Geralmente a gente faz um teste de alergia com a hialuronidase. O que a gente faz? É aquele teste de alergia no braço mesmo, sabe? Então a gente faz um círculozinho, faz a aplicação ali, por exemplo, de 5, 7 unidades de hialuronidase e aguarda uns 20 minutos para ver se o paciente vai ter alguma reação. Se ele tiver, aí o caminho mais assertivo é esse que eu comentei. Pedir para ele tomar um antialérgico, como por exemplo o Allegra, que é um antihistamínico, junto com um comprimido de dexametasona, porque já vai controlar o inchaço e não vai deixar ele evoluir para um choque anafilático. Entendi. Do ácido hialurônico propriamente, a gente ainda não tem um teste de alergia especificamente, porque o ácido hialurônico ele é totalmente compatível com o nosso organismo. Então a chance da gente ter uma hipersensibilidade ainda que exista, ela não é tão grande. E aí isso vai mudar muito, Cleia, conforme a marca do produto. Então a hipersensibilidade ela está mais linkada com o ativo reticulante do que com a molécula de ácido hialurônico em si. Juvederm, Belotero, Terrestilane, é bem difícil de acontecer uma reação de hipersensibilidade. Renova e algumas outras marcas mais recentes é um pouco mais propício a isso acontecer. Por exemplo, hoje a CIMED lançou uma linha de preenchedores, que é a Milimetric. Não é BDDE o agente reticulante deles, é um outro. E esse agente reticulante deles, ele causa muito edema no pós-procedimento, ou seja, você fez um lábio com Milimetric, o lábio fica super inchado, e ele tem chance de ter um ETIP, que é o edema tardio persistente. Por quê? O nível de agente reticulante no ácido hialurônico dele é muito alto, então não é um produto que eu indico muito. Posso fazer outra pergunta? Claro, por favor. Aqui em Belém, o pessoal começa a fazer um mapeamento com ultrassom. Eu acho que isso aí em São Paulo já é mais frequente. Tu tem experiência, pede esse mapeamento ou só para quem já teve procedimento ou não? Não faz tanta diferença? Dá alguma segurança, alguma coisa assim? Dá total. Existem equipamentos hoje, né, que a gente pode fazer o procedimento guiado pelo equipamento, que a gente sabe exatamente no plano que foi depositado. Dá total segurança. Alguns profissionais, né, geralmente médicos e etc., costumam, após o procedimento, pedir ali um exame de imagem, se tiver necessidade, e aí consegue observar
se realmente ficou no plano exato que gostaria. O que acontece com o ácido hialurônico, né? O Botox ali deu período, ele realmente vai sendo absorvido do nosso organismo. Então a gente fala que ele tem um tempo de durabilidade do ácido hialurônico, mas pode acontecer, por exemplo, de uma tomografia, sei lá, você fez um preenchimento e passou 2 anos, e aí você fez uma tomografia e consta ali naquela tomo que o paciente tem algum resquício de ácido hialurônico. Isso pode e acontece muito. O que acontece nesse caso? Não é que o preenchimento ainda está lá em todo esse período, mas o agente reticulante ele pode permanecer como uma memória, então ele fica ali ainda presente como um grânulo. E aí tem como resolver, tá? Então, aí, nesse caso, o que a gente faria era aplicar uma injeção de hialuronidase para tirar esse granulozinho. Mas isso pode acontecer. Por exemplo, o paciente que já fez lábio com você já está na 3ª vez. Eu recomendo na 3ª vez, antes de fazer um novo procedimento, de retirar aquele que está ali, né? Retirar aquele resquício que possa ter de ácido hialurônico, e aí faz um novo. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente retira qualquer grânulo que possa estar ali já há algum tempo. E aí aplicou a hialuronidase, o ideal é a gente aguardar pelo menos 7, 10 dias para preencher novamente, tá? Ficou claro esse ponto? Mas a gente pode usar sim ultrassom guiado. Eu conheço alguns modelos que são super interessantes, eu posso trazer para vocês no sábado para a gente trabalhar e falar um pouquinho deles. E hoje também, Cleia, existe um equipamento que ele chama... fugiu agora da minha mente, mas eu vou trazer ele para vocês também no sábado, que ele é um equipamento de mapeamento facial. Então ele é super interessante. Se eu não me engano é o Ômega. Eu só vou procurar para ter certeza e falar com exatidão para vocês. Mas ele é um equipamento que o paciente coloca o rosto antes de fazer o procedimento e aí ele faz uma análise mostrando toda a região que precisa de lifting, toda a região que precisa de ácido hialurônico, e ele mostra para o paciente uma análise inteligência artificial, mas uma análise exata de como o paciente vai ficar após o procedimento. Aí é super legal, porque a gente consegue ver exatamente onde precisa de tracionar e aonde vai atuar. Até paciente que tem melasma, por exemplo, ele mostra a inflamação da pele. Exatamente. É perfeito. Eu vou ver exatamente o nome dele para trazer para vocês no sábado, para vocês entenderem também como ele funciona. E trago o nome do ultrassom que a gente pode utilizar para guiar sobre o procedimento, que é um diferencial, tá? É a maior segurança que você pode oferecer para o paciente. Tudo bem, pessoal? Então, se vocês puderem, até sábado, releiam esse conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, tragam nesse meio tempo. Sábado nós estaremos juntos, antes a gente vai fazer um overview de tudo isso que a gente viu, antes de ir para a prática. E aí a gente tem mais segurança, tá bom? Agradeço, tenham uma boa noite. Quando os alunos poderão... os alunos poderão sim. Os alunos também podem ser pacientes modelo, tá? No início da aula a gente pode ver exatamente o que vocês querem fazer e aí a gente vai trabalhando juntos, eu e vocês a gente vai fazendo, tá bom? Mas pode sim, os alunos também podem ser paciente modelo, tá bom? Pessoal, obrigado, tenham uma excelente noite, até lá, aguardo vocês.